Meu amigo, você deve estar mais feliz, né? Porque não sei se você viu a última declaração do presidente da República. Já dá para o brasileiro comer picanha e tomar uma cervejinha. Afinal, segundo Lula, as coisas no Brasil já estão mais baratas, já está mais fácil. O Lula já garantiu. Ele já está comendo uma picanha com cerveja. Agora você, meu amigo, aí eu já não sei, né? Matéria do Pleno News, nessa sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o preço dos alimentos começou a cair. Ainda, segundo ele, já é possível comer picanha com cerveja. O petista deu declarações durante a visita à sede da Embraer, em São José dos Campos. Eu garanto para você que pelo menos alguns brasileiros que são do PT, esses que foram eleitos ou que ganharam cargos do governo Lula, esses estão com a vida tranquila. Comem picanha, tomam cerveja, viajam. O problema é que não são eles que pagam, somos nós que não fazemos isso. É que pagamos essa brincadeira toda da turma aí, né? Então, assim, é tão insano a gente acompanhar esse tipo de matéria. O certo era o Lula, depois de uma declaração dessa, ser incluído no inquérito das fake news, né? Ter suas contas, suas redes sociais bloqueadas, porque, sabe, é insano. A gente sabe que a situação econômica do país não vai bem. Notícias como essa aqui, o tempo todo, olha só, gringos tiram 4,63 bilhões da B3 em 2 dias e não devem voltar tão cedo. Sabe para onde que os gringos estão levando o dinheiro? Para a Argentina. É, aquele país que há poucos dias atrás estava devassado pela esquerda. Pois é, já está virando a queridinha dos investidores. Em poucos meses. Foi só fazer o dever de casa. Pois é, sabia que o peso argentino se valorizou mais do que o real? Na média, o real foi uma das piores moedas, enquanto o peso foi uma das melhores moedas. Os gringos estão apostando na nossa irmã Argentina. E aí? Pois é, a situação está complicada. Está tão complicada que o Lula resolve gastar 16 bilhões com a Lei Rouanet. E sabe qual é o problema? Para investimentos necessários, porque ninguém quer saber de artista, vamos ser sinceros aqui, que ninguém quer saber da tal da Lei Rouanet. Essa semana, um cara pediu R$1 milhão, ou melhor, para não mentir aqui, R$999,90, ou 99 centavos, não sei, para poder fazer um gibi do Sarney. Você não entendeu? Quase R$1 milhão para fazer um gibi do Sarney. Com Lei Rouanet. Isso porque 16 bilhões foram liberados através da Lei Rouanet. E aí, o Campos Neto, que foi considerado um banco central, um dos melhores do mundo, vem agora dizer que o Lula só deixou destinado 15 milhões para o Banco Central. Meu Deus, o Campos Neto falou que nós podemos ficar sem o Pix. Escuta. O orçamento foi sendo cortado. Esse ano, nosso orçamento de investimento foi 15 milhões de reais. Isso é 1/5 do que foi 5 anos atrás. Então, assim, a gente chega num risco de alguma hora falar assim, pô, como é que a gente vai conseguir fazer rodar o Pix, entendeu? Deve ser o mensal do BTG. Esse é o horário. É mais. Eu acho que esse é o horário do BTG. É o hora. Então, assim, isso preocupa muito. E tem uma outra parte também, que é a modernização da administração em si, que é você dividir conhecimento, fazer contratos, vamos dizer assim, de gestão dividida. Isso, hoje, se eu não tiver uma modernização administrativa, eu não consigo. Então, por exemplo, no Drex eu tenho ajuda de várias empresas, Microsoft, da Parfum, e para fazer os contratos, para fazer é muito difícil, porque a máquina pública não programou, né, esse tipo de contrato. E para a gestão moderna eu preciso ter esse tipo de contrato. E todos os bancos centrais do mundo que fazem algum tipo de administração, vamos dizer assim, mais progressiva, ou que inovam, já tem essa dimensão. Então, por isso que a gente tem defendido tanto esse tema da PEC 65, que é para a gente poder, né, levar o Banco Central a um caminho que possa continuar fazendo a modernização. Pois é, esse Banco Central que para o Lula é monstrão, né? A Argentina, para você ter noção, com política de austeridade fiscal, e a gente está mostrando aqui qual é o problema do Brasil, que é gastar demais e gastar com coisa errada, ela conseguiu reduzir a taxa de juros
2 vezes esse mês. Estava 80% ao ano a taxa de juros. Caiu para 70%. O Banco Central, vendo que o Milei está fazendo a coisa certa, vendo que está entrando dólar na Argentina, vendo que os investimentos estão crescendo, mandou descer de novo, caiu de 70% para 60%. E aqui no Brasil, o Banco Central voltou a subir juros, porque gasto desenfreado do governo Lula. Esse mesmo governo Lula, que, segundo o próprio Estadão, flerta com perseguição à imprensa. Pois é, parece que o amor da imprensa com Lula já está meio que enfraquecido, né? A postura do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Advocacia Geral da União, abre brechas para criminalizar a liberdade de imprensa no Brasil. Essa é a avaliação do jornalista Francisco Leali, em artigo publicado nesta sexta-feira no jornal Estado de São Paulo, né, o Estadão. Para o jornalista do Estadão, Lula flerta com a perseguição aos jornalistas ao tomar partido de Alexandre de Moraes na briga com Elon Musk. A menção ao dono do Twitter ocorre em meio ao embate do empresário contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Musk acusa Moraes de ser um ditador. Na última terça-feira, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, enviou uma notícia de fato ao Supremo Tribunal Federal em que acusa supostas ilegalidades na divulgação de ordens de censura do ministro do STF, Alexandre de Moraes, nos Twitter Files Brasil. Conforme o AGU, em ofício obtido pela revista Oeste, os documentos divulgados pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberg parecem reproduzir trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro, em especial da relatoria do ministro Alexandre de Moraes em atuação no STF com o TSE. A AGU do Lula, a Advocacia Geral da União, argumenta que trechos do Twitter Files, né, ou dos arquivos do Twitter, divulgados pelo Michael Schellenberg, são de sigilo de decisões do Alexandre de Moraes. Sigilo tão grande que nem as partes afetadas não sabiam. É, meu amigo. E aí o grande ponto aqui era uma mentira? Essas informações divulgadas pelo jornalista são informações falsas, mentirosas, plantadas? São documentos falsos? Até onde se sabe, não. Porque em momento algum o advogado-geral da União disse que, olha, os documentos são falsos. Então, vem cá, por essa lógica. Você sabe o que o Lula fez? Talvez você não saiba, né? O Lula pegou, colocou sigilo na viagem, tá? Na viagem que ele fez aí com uma turma. Colocou sigilo, ninguém pode saber quem foi na viagem com ele. E aí, se algum jornalista descobrir e divulgar, cadeia nesse jornalista. A liberdade de imprensa está atacada. Olha só, a Carol Ponza, do Partido Novo, ela falou sobre o sigilo do Lula. Dá uma olhada aqui. Afinal, quem viajou com Lula para Londres? Uma comitiva petista viajou para Londres para assistir a coroação do rei Charles III. Ao todo, foram 80 pessoas em hotel de luxo a um custo só de diária de 1,5 milhões de reais. Um custo total chamado em 3 milhões de reais. Lula ficou hospedado com a primeira-dama em um quarto cuja diária custa 44 mil reais. Quem estava lá? Ninguém sabe, porque o presidente decretou sigilo de 5 anos. Aquilo que ele jurou na campanha que ia acabar. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo, nada, tudo era ali. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar. O deputado Leonardo Siqueira fez o que se espera de um político, mas que ninguém faz, e entrou com a ação popular questionando o sigilo. O sigilo de informações pode ser justificado nos casos de proteção da segurança nacional, da privacidade dos cidadãos, dos interesses econômicos do país, da ordem pública e das relações diplomáticas. Mas esse caso claramente não se enquadra em nada disso. O pagador de imposto que está sustentando essa farra pode e deve questionar como seu dinheiro vem sendo empregado pelo governo. Ninguém mais aguenta tanta hipocrisia. E sigilo vem sendo sistematicamente imposto nesse governo Lula. Transparência nos gastos públicos é a melhor forma de prevenir corrupção e manter elevados padrões de integridade de uma nação. Afinal, quem foi essas 80 pessoas que participaram dessa comitiva do Lula? Ninguém sabe.
Mas se um jornalista descobrir, escândalo, o Fernandinho Beiramar foi com o Lula e divulgou essa informação, esse jornalista vai ser perseguido pela AGU, segundo o que estão fazendo com o Michael Schellenberg. Vocês têm noção do quanto isso é perigoso? Acabou a liberdade de imprensa e a imprensa tá batendo palma, tá igual uma foca batendo palma para esses abusos, né? Se bem que até a imprensa já tá acordando e falando, opa, o negócio tá indo longe demais. Ontem eu vi o Merval falando coisas do Lula que eu nunca veria. A Natuza Neri, a deslumbrada que ia lá, olha só os móveis, a Janja. Pois é, ontem falou, não, Lula não tá com essa bola toda não. O líder lá de 2002, que todo mundo esperava, não tá com nada. Pois é, até a imprensa tá acordando pra vida. A imprensa tá começando a criticar, inclusive, a atuação de entidades fortes, como a OAB. E o caso da OAB está ganhando repercussão. Olha só, a matéria da Veja. A interpelação da OAB contra o deputado Marcel Van Hatten. Entidade da advocacia afirma que o deputado usa a tribuna da Câmara para proferir ofensa e disseminar informações falsas. O Beto Simonetti, prometeu, inclusive, processar o Marcel Van Hatten. Ontem, o Felipe Barros, na condição de liderança da oposição, falou que se houver retaliação contra o Marcel Van Hatten por parte da OAB, eles vão partir para cima também contra a OAB, ou seja, olhem que pé de guerra que nossa nação está virando. O capitão Alden hoje escreveu também aqui uma resposta à OAB. É surreal. A OAB dizendo que vai processar o Marcel Van Hatten por um discurso na tribuna. E aqui, são palavras do capitão Alden, não são minhas, não. Por um acaso, esse advogadozinho militante desconhece o artigo 53 da Constituição Federal de 88? Caso Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da OAB, resolva seguir adiante na tentativa de intimidação judicial de Marcel Van Hatten pelas suas palavras proferidas na tribuna do parlamento, a liderança da oposição na Câmara não terá outra alternativa, a não ser processá-lo civil e criminalmente. Não aceitaremos intimidações a nenhum deputado de oposição. Meu amigo, a gente está chegando no fundo do poço nessa gestão. No fundo do poço. Então, assim, a cada dia que passa, é assustador o tipo de informação que a gente tem que trazer para vocês. O Sérgio Moro também fez uma manifestação sobre a omissão do Lula, né? A omissão do governo Lula quanto aos abusos da ditadura de Maduro persiste. E aqui ele cita o Itamaraty, né? Que está em silêncio. Citando também uma matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte: a ditadura de Maduro tornou mais 5 opositores inelegíveis na Venezuela. Ou seja, é o que o Lula fez aqui com o Bolsonaro. Não precisava nem ter tornado 5 opositores inelegíveis, não. O maior opositor do Lula, que é o Bolsonaro, está inelegível por quê? Por causa de um evento do 7 de setembro que colocou milhões de pessoas. Lá ele falou que não podia. Ok, está inelegível. Não, mas não foi só isso não. O mauzão do Bozo também teve uma reunião com embaixadores. Lá ele falou que não podia. Está inelegível. Pois é, você acha que é o Lula que vai se importar com opositores do Maduro inelegíveis? O Lula está chegando numa fase tão deplorável da diplomacia brasileira que teve uma reunião na Argentina dos empresários com os presidentes do Mercosul. E adivinha? O Lula nem foi convidado. Foram o Pinheira, foi o Milei e foi o Lacalle Pou. Ou seja, 3 dos 4 países do Mercosul. Lula, não vem não. Vai passar vergonha na gente. Chegar aqui você vai falar, xingar Israel, elogiar Irã. Não vai dar certo. Então nós preferimos. Fica aí no seu canto, Lula. Deixa o nosso evento ser bonito, sem passar vergonha pra ninguém. A mensagem foi essa. E aí? Tem gente que diz que o Brasil voltou, né? Voltou a passar vergonha no brasileiro. Tá certo?
Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.